Bom, eu quero agora chamar a sua atenção para uma entrevista com um jovem que se comprometeu a lutar pelas melhorias da sociedade. Nas eleições de 2016, aos 20 anos, ele é um menino. Podia ser meu neto. Ele foi eleito vereador na cidade de São Paulo pelo Democratas, pelo DEM. Também estuda Direito, coordena o Movimento Brasil Livre e eu recebo nessa noite Fernando Holliday. Obrigado, Fernando, por ter vindo, viu? Prazer, Rony. Obrigado. E parabéns, né? Porque você, com 20 aninhos, imagina, com 30 vai ser imperador do Brasil. Tudo bem, querido? Tudo já. Obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu tive que saber um pouquinho da sua vida para não falar muita bobagem. Eu sei que você teve uma infância pobre, em Carapicuíba. Você foi educado por sua mãe, que foi de uma dignidade acima de qualquer coisa. Trabalhava como auxiliar de limpeza e de repente surge você com esse interesse pela política. Como assim? De fato foi uma trajetória curta, né? Breve, mas realmente muito intensa. Eu cresci, né? Nasci em São Paulo, mas cresci em Carapicuíba, estudei a vida inteira em escola pública. E pouco tempo depois de eu ter nascido, aconteceu uma verdadeira tragédia, né, na vida da minha mãe, que foi o desaparecimento do meu pai, né? 9 meses depois de eu ter nascido, ele fez uma viagem, né, com destino a Minas Gerais, a negócios, etc. E nunca chegou ao seu destino e nunca mais retornou para casa. Como assim? Simplesmente desapareceu no meio do caminho, sem deixar nenhum tipo de vestígio, né? Suspeitou-se na época de sequestro, algum tipo de assalto, ou que ele tenha sido morto no caminho, mas o fato é que foi um choque para a família naquela tragédia! Época. E a minha mãe, ela foi simplesmente obrigada, né, a me criar sozinha, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda dos vizinhos, etc. Eu não sei, Fernando, mas olha, eu vou dizer uma coisa a você. Parece mágico um negócio desse na vida da gente. Porque talvez em função disso você tenha sido impelido a... Porque isso é uma coisa cinematográfica, isso é uma coisa teatral. Parece um conto sei lá, uma tragédia grega de Ésquilo, Eurípides, qualquer coisa assim, não é? Só que, mesmo, né, com essas dificuldades, né, durante a minha vida na escola, etc., eu fui desenvolvendo interesse por política aos poucos, principalmente debatendo com professores. Alguns poucos professores na escola pública, né, que ainda tinham vontade, que ainda conseguiam enxergar essa vontade realmente de ensinar, de dar atenção aos seus alunos. Graças a esses raros professores, verdadeiros heróis, né, dentro da escola pública, eu consegui gerar esse interesse pela política e aí eu comecei a gravar alguns vídeos comentando, isso já na minha adolescência, e foi aí onde eu comecei a ficar conhecido na internet e comecei a participar do Movimento Brasil Livre, né, que é um movimento do qual eu faço parte até hoje. Olha, a minha geração, ela foi educada em escolas públicas, independente da situação socioeconômica. As crianças todas, na verdade, eram iguais porque elas se mediam daqui para cima. Daqui para baixo todo mundo era igual. E nós tínhamos que, a minha geração tinha que dar uma resposta aos pais, fazendo um vestibularzinho, que era um vestibularzinho para estudar em escola pública, que era o topo da qualidade. Escola paga era pagou, passou. Isso é na nossa época. Que pena que isso não aconteça mais. Pois é. E, infelizmente, a escola pública, né, ao longo dos anos, ela foi se deteriorando e governos após governos também não conseguiram trazer a melhoria necessária. E é uma pena porque dentro da escola pública hoje você tem verdadeiros talentos que simplesmente vão se perdendo. Claro, né? Claro. Tem uma coisa curiosa que eu li a seu respeito, é uma coisa absolutamente inacreditável. Você foi a pé de São Paulo a Brasília. Exatamente. Mas são mais de 1.000 quilômetros. Como é que você fez isso? Por que você fez isso? Foram aí cerca de 1.100 quilômetros, né? 1.100, olha ali. Pouco depois de eu ter entrado no Movimento Brasil Livre,
começaram, à época, né, isso em 2015, alguns juristas dizerem que a então presidente Dilma Rousseff teria cometido crime de responsabilidade. Portanto, seria passível de impeachment. Então, nós fizemos as primeiras manifestações aqui na Avenida Paulista, multidões e mais multidões. No Brasil inteiro também começaram as manifestações. Só que em determinado momento, essa pauta ela foi caindo, né? E nós tivemos a ideia de fazer o seguinte, olha, nós precisamos fazer um ato que atente, né, volte de novo o debate para isso e que chame a atenção. E, à época, nós nos inspiramos, então, aí, em grandes marchas para fazer essa marcha até Brasília. Cerca de 15 pessoas foram do início até o fim e mais pessoas foram angariando aí ao longo do caminho. Foi uma experiência única porque em cada cidade que a gente chegava, independente, né, da pauta que nós estávamos lutando, né, que era o protocolo do impeachment em Brasília, a gente sempre era recebido por pessoas que queriam essa renovação política, né? Que queriam que os jovens realmente participassem, tomassem frente. Então, elas nos recebiam dentro das suas casas, nos ofereciam lugar para comer, lugar para dormir. Então, assim, foi realmente uma experiência única na vida. Interessante. Bom, vamos falar dos altos e baixos dessa experiência, Marcha da Liberdade. Marcha pela Liberdade. Isso, né? Exatamente. A Marcha pela Liberdade, ela teve ali os seus momentos grandiosos, né? Que foi justamente ser recebido por essas pessoas nas suas casas, todo esse carinho, né, que a gente recebeu ao longo de 33 dias caminhando, mas teve o seu lado perigoso, né? Algumas pessoas, por exemplo, foram atropeladas ao longo do caminho por motoristas irresponsáveis, bêbados, Você tá brincando? etc. Exatamente. E um deles, inclusive, hoje é deputado federal, que é o Kim Kataguiri, também pelo Democratas, e que foi atropelado no meio do caminho, né? A gente estava à noite, um motorista alcoolizado foi e se desviou desse caminho. Uma das meninas que estavam com a gente teve traumatismo craniano. Ao longo do caminho também a gente viu um caminhão derrapar na pista e rodopiar e quase atropelar a todos. E, claro, teve todo o desgaste físico de fazer essa caminhada, que foi realmente muito cansativa. E além de tudo isso, né, no final também houve diversas críticas, porque à época, né, o impeachment precisava ser protocolado com o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara tinha a infelicidade de ser Eduardo Cunha, né? Então isso também acabou gerando algumas críticas. Mas, no fim das contas, valeu a pena, porque nós fizemos algo que poucos jovens tiveram a oportunidade de fazer e algo que, de fato, foi importante para a história do país. Caminhada? Foram 33 dias, Uau. Ininterruptos. Bom, você como coordenador nacional do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, você luta contra o racismo. Uma coisa que eu não consegui até hoje entender. Eu não entendo essa história de racismo, não consigo. Pode abrir minha cabeça com o machado e enfiar lá dentro. Eu não consigo entender isso. E agora, você defende também a extinção do Dia da Consciência Negra e das cotas raciais. Para muita gente, isso é uma antítese. Uhum. Então explica isso para aqui para o tio Rony. De fato, é um assunto bem polêmico. E é curioso que foi por aí que eu comecei a me interessar por política, né? Foi numa aula, eu lembro que eu estava na 8ª série, né? Hoje seria aí o 8º ano. Eu estava numa aula de língua portuguesa, em determinado momento o professor começou a falar sobre vestibular e disse o seguinte: olha, vocês precisam começar a se preocupar, estudar, etc., mas o Fernando nem tanto. Mas por quê? Não, porque tem as cotas raciais, né? Pelo fato de ser negro, você vai ter algumas facilidades na hora de prestar o vestibular. E aquilo, mesmo sem ter conhecimento sobre o que era exatamente sistema e nem vestibular, eu ainda estava começando a pesquisar sobre essas coisas, aquilo me incomodou naturalmente, porque eu já via como uma espécie de discriminação. Então eu fui pesquisar mais sobre o assunto. E a conclusão que eu cheguei foi de que as cotas raciais acabam reforçando o racismo ao invés de combatê-lo. Porque, querendo ou não, você está tratando o negro de forma diferente somente pelo fato de ser negro. Não há nenhum critério intelectual. Só para você ter uma ideia, Rony, aqui na cidade de São Paulo hoje, quando você presta um concurso público e é aprovado por meio de cotas raciais, você tem que passar por uma comissão ligada à Secretaria de Igualdade Racial, e essa comissão, uma bancada literalmente, vai olhar suas características fisiológicas, físicas, vai ver o tom da sua pele, a espessura do seu cabelo, a grossura dos seus lábios para dizer se você é negro ou não. E se pode ou não entrar no sistema de cotas raciais. Isso é semelhante ao que a Alemanha nazista fazia. Então, acho que
eu até entendo a intenção de alguns, né, de tentar corrigir um erro histórico, mas o resultado final é completamente diferente. Na verdade, é um reforço à discriminação e um reforço às características raciais, que eu acho um erro. Uau! Tem muita gente que diz o seguinte, Fernando. Meu Deus do céu, isso eu já vi. O cara poderia, através da homossexualidade dele, pegar uma bandeira aí para se promover, porque hoje em dia esse é um caminho bastante mais fácil. Você não usa isso. Na verdade eu faço isso com os Você dois... Você faz o contrário. São os dois aspectos, né? Acho que tanto a questão do negro, do racismo, né, que eu acho que as cotas, criar um dia específico para a consciência negra, assim como acho que isso também reforça o racismo, também reforça o preconceito em relação a homossexuais ou a tal da homofobia. O fato de você ficar reforçando isso o tempo todo como se fosse uma característica fundamental para você ser quem você é. O fato de eu ser quem sou na minha vida privada não influencia em absolutamente nada na minha vida política. Eu acho que o segredo para se lutar contra esses preconceitos, seja em relação à homossexualidade, seja em relação ao racismo, é simplesmente você fazer o seguinte: siga a tua vida. Busque o seu sucesso. Eu sei que tem todas as dificuldades, eu sei que tem todas as adversidades da vida, mas a partir do momento que você conseguir alcançar esse sucesso, sem em nenhum momento ter utilizado de qualquer tipo de vitimização, naturalmente o preconceito vai ficar para trás. Porque o discurso do ódio, né, o discurso da discriminação vai deixar de ter sentido. Se você chegou lá mesmo sendo negro, se você chegou lá mesmo sendo homossexual, é sinal de que essas coisas, por óbvio, não influenciam em nada na sua capacidade. É claro. Agora, você está falando de ódio. Final do ano passado, eu me lembro, você sofreu um atentado e um tiro acertou a janela do seu gabinete na Câmara. Isso é uma coisa também que... Sabe, é difícil de entender. Como é que foi isso? São Paulo passou recentemente, né, nos últimos meses, por uma grande discussão que foi a reforma da Previdência Municipal. Sim. E é um assunto também que vai vir no Brasil e etc. E, naturalmente, isso criou ânimos e etc. E eu fui o responsável por relatar essa reforma da Previdência no município. E acabei sendo favorável, etc. Isso gerou a revolta dos sindicatos. Na época do João ou do Bruno? Já do Bruno Covas. Foi agora no final do ano de 2018. E isso gerou a revolta dos sindicatos, etc. Até aí é parte do jogo, né? Tem os contrários, os favoráveis, você debate, etc. Claro. E em determinado momento... os sindicatos fizeram uma manifestação que era específica, contrária à minha pessoa, né? Começaram a me xingar, fazer as manifestações e tudo mais. Na tentativa de tentar passar uma mensagem de pacificação, acho que o efeito foi o contrário. Eu saí na janela, né, para acenar para eles, na tentativa de dizer que aquilo não me atingia, que aquele tipo de manifestação eu via como normal. Acontece que enquanto eu estava na janela, veio um disparo na janela que eu estava, janela de um corredor da Câmara, só que no momento ninguém sabia exatamente o que era, mas alguns começaram a gritar, é tiro, saíram correndo, chamaram a polícia e tudo mais. E pouco tempo depois, peritos disseram, né, alguns jornalistas, que realmente se tratava de um tiro. Hoje a Polícia Civil de São Paulo está investigando isso, não sabe ao certo de onde veio, qual a motivação, mas não deixa de ser um fato lamentável para a democracia paulistana, independente de ser eu, podia ser qualquer outro vereador. Acho que se atentar contra a vida de uma pessoa é realmente algo muito grave. Seguramente é. Falando nessa história de tiro e de ameaça de morte que você deve ter recebido, com toda certeza, eu quero falar de um caso que é mais ou menos emblemático, que essa história do Jean Willis, por exemplo, do PSOL, né, que ele desistiu de tomar posse, dizendo que estava sendo ameaçado de morte. Bom, e aí? O que você acha dessa história? Ele atribuía essa decisão dele ao fato de ter sido ameaçado. Eu acho que é uma decisão absolutamente pessoal, né? Sem dúvida. E aí não cabe a nós, né, de dizer claro, se é certo, se é errado, etc. Mas o fato é que, desde que eu entrei na minha vida política, antes de ser político, mas já na vida política, em 2015, quando eu entrei no Movimento Brasil Livre, e eu comecei a expressar os meus primeiros posicionamentos contrários às cotas, consciência negra, né, tentando explicar esses posicionamentos,
Eu recebi, logo no primeiro mês, 20 ameaças, né? Protocolei todas. Meu Deus na Polícia Civil, com boletim de ocorrência. Abri diversos processos contra algumas figuras, inclusive públicas, que me ofenderam, inclusive com ofensas racistas e tudo mais. E isso veio me perseguindo desde então. Só que eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, né? No meu caso, apesar de todas essas ameaças e ainda com um tiro alguns meses atrás, o que eu senti, na verdade, foi mais vontade de continuar, né? Foi mais força para continuar. Porque eu entendo que a partir do momento em que você dá um passo para trás, dá algum recuo ou desiste de continuar com seus ideais, de alguma forma o seu inimigo vai ter te vencido. Então, acho que são diferentes formas de se enxergar esse tipo de coisa, mas evidentemente que qualquer ameaça é muito lamentável para a nossa democracia. Bom, uma coisa só que eu queria falar em relação a ele, porque isso é uma coisa que me passou também, passaram, inclusive, quando eu estudei a vida do Fernando. Ele, há 2 anos, ele faz doações de parte do seu salário para diferentes instituições. Por que você faz isso, rapaz? Você ainda acredita no ser humano. E eles vão acreditar em você. E no final de 2016, a Câmara Municipal, uma dessas coisas que acontecem na nossa política sem a gente entender. No auge da crise econômica, né, diversas pessoas começando a perder o seu emprego, os vereadores de São Paulo, eu ainda não era vereador, se deram um aumento de 26%. Eu me posicionei contra o aumento. Fiz vídeos, dei diversas declarações, etc. E quando eu assumi o mandato, não fazia o menor sentido ter me posicionado contra tudo aquilo e depois acabar recebendo o aumento. Esse foi o meu entendimento à época. E também eu não achava que fazia muito sentido devolver esse dinheiro para a Câmara Municipal, porque como vão usar esse dinheiro também só Deus sabe. Então eu passei a me comprometer com todos que eu doaria todos os meses esse valor referente ao aumento para diferentes instituições. Ao longo de 2017, esse aumento foi bloqueado na Justiça e no final do ano os vereadores receberam, né, uma bolada de R$28 mil referente a esses salários retroativos que eu doei integralmente ao GRAAC. E desde então também continuei doando parte desse salário a outras instituições recomendadas pelas pessoas na internet. Com 2 propósitos, né? O primeiro deles, divulgar o trabalho dessas instituições, incentivar outras doações e, quem sabe, incentivar mais políticos a também abrirem mão desses aumentos que realmente são abusivos. Olha, Fernando, eu tive muito prazer em conhecer você e vou até explicar por quê. Independente de ideologias, de posicionamentos sociopolíticos, eu acredito muito no ser humano. Esse maniqueísmo que acontece hoje no Brasil, direita e esquerda, confusão nesse sentido, de fato não tem. O importante é o ser humano. E eu quero aqui nesse momento dizer que você é um ser humano de primeira grandeza. Muito obrigado. Muito obrigado a você por ter vindo. Esse é o vereador de São Paulo pelo DEM, os democratas, Fernando Holliday, a quem eu agradeço muito.